Você já se perguntou como uma única pessoa pode transformar gerações e inspirar a esperança através das palavras? A história do profeta Isaías é uma dessas histórias poderosas. Em tempos de crise e desespero, Isaías levantou-se como um farol de luz, trazendo mensagens de esperança e redenção em meio à escuridão. Vivendo em um período turbulento, com guerras e infidelidades, ele foi chamado por Deus para oferecer consolo e prometeu uma salvação que supera os limites de seu próprio tempo. Isaías não apenas fez previsões impressionantes, ele tocou as profundezas da dor humana e revelou uma solução divina. Suas profecias falaram de um Salvador que viria para restaurar a justiça e trazer paz. Ele nos mostrou que, mesmo nas horas mais sombrias, há uma luz de esperança e uma promessa de renovação. Ao explorar sua vida e suas mensagens, você descobrirá um profeta cujo legado continua a nos inspirar e a nos lembrar que, em meio à adversidade, a salvação está sempre ao nosso alcance. Venha conosco nesta jornada para conhecer o profeta Isaías e entender como suas promessas antigas ainda iluminam nosso caminho hoje. Isaías, um dos profetas mais importantes da Bíblia, viveu há muitos séculos atrás, entre os séculos 8 e 7 a.C., em uma terra chamada Judá. Para entender melhor, imagine um tempo em que não existiam carros, celulares ou computadores, e as pessoas viviam em pequenas cidades e vilarejos, dependendo da agricultura e do comércio para sobreviver. Judá era um reino situado na região que hoje conhecemos como Oriente Médio, especificamente no que é atualmente Israel e Palestina. Naquela época, o povo de Judá enfrentava muitos desafios, como guerras, invasões de nações vizinhas e questões internas de moralidade e justiça. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, sempre procurava guiar e corrigir o seu povo, e para isso, ele levantava profetas. Profetas eram pessoas especiais escolhidas por Deus para transmitir suas mensagens, advertir sobre o pecado, oferecer esperança e revelar seus planos. Isaías foi um desses profetas. Ele não era apenas um homem comum, ele foi especialmente escolhido por Deus para uma missão muito importante. Seu nome, que significa que o Senhor é salvação, já indicava a profundidade de sua missão. Desde jovem, Isaías era conhecido por sua sabedoria, fé e disposição em ouvir a voz de Deus. Ele viveu em uma época de grandes mudanças e desafios, onde os reis de Judá buscavam orientação e respostas para guiar a nação. A vida de Isaías estava profundamente entrelaçada com a história de Judá. Ele viveu durante os reinados de 4 reis diferentes, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Cada um desses reis enfrentou diferentes dificuldades e momentos de crise, e Isaías estava lá, sempre pronto para transmitir a mensagem de Deus, seja ela de advertência ou de consolo. Isaías se destacou por ser um homem de grande coragem e convicção. Profetizar não era uma tarefa fácil, especialmente quando as mensagens envolviam críticas severas à corrupção, à idolatria e às injustiças sociais do povo e dos líderes. No entanto, Isaías nunca hesitou em cumprir sua missão. Ele sabia que sua responsabilidade era enorme, e sua fé inabalável em Deus lhe dava a força necessária para continuar, mesmo diante da oposição. Além de ser um profeta, Isaías também foi um escritor talentoso. Ele escreveu um livro que se tornou parte essencial do Antigo Testamento, o livro de Isaías, composto por 66 capítulos repletos de profecias, visões e ensinamentos. Este livro é um dos mais longos e complexos da Bíblia, e sua influência se estende muito além do tempo em que foi escrito. A mensagem de Isaías era poderosa e abrangente. Ele falava sobre o julgamento de Deus contra o pecado, mas também sobre a sua infinita misericórdia e promessa de redenção. Ele profetizou sobre a vinda de um Salvador, o Messias, que traria esperança e salvação para toda a humanidade. Esta profecia, escrita muitos séculos antes do nascimento de Jesus, é uma das razões pelas quais Isaías é muitas vezes chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Isaías viveu em Jerusalém, a capital de Judá, um lugar vibrante e cheio de vida, mas também de grandes desafios políticos e sociais. Ele era um observador atento da vida ao seu redor, e suas profecias refletiam profundamente as realidades e as necessidades do seu povo. Mesmo sendo de linhagem real, ele nunca se afastou da verdade e da justiça que Deus o chamara para proclamar. A história de Isaías é um testemunho de fidelidade, coragem e dedicação. Sua vida nos mostra que, mesmo em tempos difíceis, podemos confiar nos planos de Deus e na sua vontade de salvar e restaurar o seu povo. Isaías foi, sem dúvida,
Uma luz em tempos de escuridão, guiando os corações dos homens de volta para Deus e plantando sementes de esperança que floresceriam muitos séculos depois, com a vinda de Jesus Cristo. Esaías, cujo nome significa "E o Senhor é salvação", carregava um significado profundo desde o nascimento. Nos tempos bíblicos, os nomes tinham um peso especial, refletindo o caráter e a missão das pessoas. Assim, o nome de Isaías já proclamava uma mensagem de esperança e redenção. Crescendo em Judá, Isaías vivia num período de incertezas e desafios. Cada vez que seu nome era mencionado, era um lembrete constante de sua missão divina. Desde jovem, ele foi moldado pela fé em Deus e pela responsabilidade que seu nome carregava. Quando Isaías começou a profetizar, a importância de seu nome se tornou ainda mais evidente. Ele era um mensageiro de advertência sobre o julgamento de Deus contra a infidelidade do povo, mas também trazia uma mensagem vibrante de esperança e salvação. Isaías proclamava que, apesar dos erros humanos, o Senhor sempre estava pronto para salvar aqueles que se arrependessem. As profecias de Isaías sobre a vinda de um Salvador se tornaram centrais na Bíblia, apontando diretamente para Jesus Cristo. Ele descreveu em detalhes a chegada do Messias, que traria redenção não só para Judá, mas para toda a humanidade. O nome Isaías ressoava como um eco da missão que ele tinha. E o Senhor é salvação e não era apenas um nome, mas uma verdade que Isaías viveu e proclamou. Isaías, além de ser um profeta importante, tinha uma vida familiar significativa. Ele era casado com uma mulher chamada de a profetisa, sugerindo que ela também desempenhava um papel espiritual ao seu lado. Juntos, eles tinham 2 filhos cujos nomes carregavam mensagens proféticas. O primeiro filho, Sear-Jazub, significava "e um remanescente voltará", simbolizando esperança e a promessa de que, mesmo após desastres, um grupo fiel sempre retornaria para restaurar a nação. O segundo filho, Maer-Salal-Asbaz, significava rapidez ao despojo, velocidade à presa e uma profecia sobre a iminente ameaça ao reino de Judá, destacando a urgência de se voltar para Deus. A vida familiar de Isaías era profundamente entrelaçada com sua missão profética. Sua casa era um ambiente de espiritualidade intensa, onde cada nome e ação tinham significados profundos. A família apoiava Isaías em sua missão, formando uma unidade dedicada ao serviço de Deus. Essa dinâmica familiar destaca a importância da união e do propósito compartilhado, mostrando como a fé pode fortalecer os laços familiares e tornar cada membro um parceiro na missão divina. Isaías foi chamado para o ministério profético por volta de 739 a.C., no ano da morte do rei Uzias. Esse chamado foi um momento crucial e transformador em sua vida, marcado por uma visão extraordinária que moldaria seu destino e sua missão. Imagine Isaías, vivendo sua vida cotidiana em Judá, quando de repente, ele é levado a uma experiência sobrenatural. Em um momento, ele é transportado para a presença divina, onde vê o trono de Deus, alto e sublime. A visão era grandiosa e magnífica, deixando Isaías maravilhado e atônito. Ele via o Senhor assentado no trono, com a cauda de seu manto enchendo o templo. Ao redor do trono, serafins, seres celestiais, estavam voando, cada um com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Os serafins clamavam uns aos outros em vozes poderosas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A força dessas vozes fez os umbrais das portas tremerem, e o templo se encheu de fumaça. Diante dessa visão impressionante, Isaías se sentiu completamente insignificante e impuro. Et elle dit, huée de mime. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento de profunda humildade e confissão, um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. O serafim tocou os lábios de Isaías com a brasa e disse: E veja, isto tocou os seus lábios, a sua culpa foi removida e o seu pecado, perdoado. Esse ato simbólico purificou Isaías, preparando-o para a missão que estava por vir. Então, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando: E a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Com o coração ardendo de fervor e purificado pela brasa do altar, Isaías respondeu corajosamente: E eis-me aqui. Envia-me a mim. Com essa resposta,
Isaías aceitou seu chamado profético, comprometendo-se a levar a mensagem de Deus ao povo de Judá. A visão extraordinária do trono de Deus foi não apenas um chamado, mas também um fortalecimento para Isaías. Ele foi lembrado da santidade e da majestade de Deus, que o capacitou a enfrentar os desafios que viriam. Isaías sabia que sua missão não seria fácil, mas a visão do trono celestial e a purificação que experimentou deram-lhe a coragem e a determinação necessárias para seguir adiante. Assim, Isaías começou seu ministério profético, carregando consigo a visão do trono de Deus e a certeza de que ele havia sido escolhido e purificado para essa missão. Ele iria agora pregar ao povo, advertir sobre os julgamentos divinos e trazer uma mensagem de esperança e salvação, sabendo que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Isaías iniciou seu ministério profético em um período de grandes desafios para Judá, servindo durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Conhecido por sua erudição e habilidade poética, Isaías usou seu dom para transmitir mensagens poderosas e inspiradoras. Durante o reinado de Uzias, Isaías advertiu o povo sobre as consequências de seus pecados, mas também ofereceu esperança de restauração para aqueles que se arrependessem. Sob Jotão, Isaías enfatizou a necessidade de fidelidade e justiça, tanto entre os líderes quanto entre o povo. Quando Acais se tornou rei, Isaías confrontou suas práticas idólatras e alianças políticas perigosas, alertando sobre os perigos de confiar em nações estrangeiras em vez de em Deus. Mesmo assim, ele continuou a oferecer mensagens de esperança e proteção divina. Durante o reinado de Ezequias, Isaías encontrou um aliado. Ezequias buscou restaurar a verdadeira adoração em Judá, e Isaías o encorajou, especialmente durante a ameaça do Império Assírio, assegurando-lhe que Jerusalém seria protegida por Deus. Os escritos de Isaías são uma combinação de poesia e profecia, cheios de visões profundas e promessas de um futuro redentor. Ele profetizou sobre a vinda do Messias. Muitas de suas profecias se cumpriram na vida de Jesus Cristo. Isaías continua a ser uma figura central na história bíblica, cujas palavras ainda ressoam com clareza e poder. Isaías tinha uma missão complexa como profeta. Ele precisava equilibrar suas mensagens de advertência com promessas de esperança. Ele denunciava a infidelidade de Judá com uma linguagem forte, alertando sobre as consequências dos pecados, como invasões e miséria. Isaías usava metáforas vívidas, como a de uma vinha que produz uvas amargas, para descrever a corrupção e a injustiça. Apesar dessas repreensões severas, Isaías oferecia esperança e conforto. Ele prometia um futuro de restauração e paz, descrevendo a vinda de um Messias que traria justiça e alegria. Isaías falou de um novo céu e nova terra, onde não haveria mais dor, e o povo viveria em harmonia com Deus. Ele também profetizava um servo sofredor e que, através de seu sofrimento, traria cura e redenção. A beleza da mensagem de Isaías reside na forma como ele combinava advertência e esperança, desafiando o povo a reconhecer seus pecados e ao mesmo tempo oferecendo a promessa de um futuro restaurado e pacífico. Isaías é um dos profetas mais fascinantes da Bíblia, não apenas por suas palavras poderosas, mas também porque muitas de suas profecias se tornaram realidade no Novo Testamento, especialmente sobre Jesus Cristo. Sua visão sobre o futuro era tão clara e detalhada que, ao ler o Novo Testamento, muitos veem que essas antigas previsões se cumpriram na vida e obra de Jesus. Uma das profecias mais conhecidas de Isaías é sobre o servo sofredor, que aparece principalmente no capítulo 53 de seu livro. Isaías descreve um personagem que, embora justo e inocente, sofreria intensamente. Ele seria rejeitado pelos homens, carregando as dores e as enfermidades do povo. Apesar de seu sofrimento, ele não responderia com raiva, mas com paciência e compaixão. Esse servo sofreria pelas transgressões dos outros, e através de seu sofrimento, traria cura e paz. Para muitos cristãos, esta profecia é um retrato detalhado de Jesus Cristo. Ele é visto como esse servo sofredor, que, conforme descrito nos Evangelhos, suportou a cruz e a dor para redimir a humanidade. Jesus foi rejeitado por muitos, mas seu sofrimento trouxe a salvação para todos que creem. A descrição de Isaías sobre como em ele foi ferido por causa das nossas transgressões e a chastisimento of our peace was upon him é refletida diretamente na narrativa da crucificação de Jesus. Isaías também profetizou sobre a vinda de um Messias, um líder enviado por Deus para trazer justiça e paz ao mundo. Ele falou sobre o Messias como um príncipe da paz e um maravilhoso conselheiro e,
alguém que estabeleceria um reino de justiça e prosperidade. Isaías descreveu este Messias em termos de um governante perfeito que transformaria o mundo, trazendo justiça e equilíbrio. Essas profecias são encontradas em passagens como Isaías 9, 6 e 7, que promete um governante cuja autoridade será grande e trará paz sem fim. Jesus é visto como cumprimento dessa promessa, trazendo uma mensagem de paz e esperança para a humanidade. O Novo Testamento mostra Jesus realizando milagres, curando os enfermos e pregando a boa nova do reino de Deus, exatamente como Isaías havia previsto. Outra profecia importante de Isaías é sobre o reino de justiça que o Messias estabeleceria. Ele descreveu um futuro onde a justiça prevaleceria, onde os pobres e os oprimidos seriam defendidos, e onde a paz e a harmonia reinariam. Isaías pintou um quadro de um mundo transformado, onde até mesmo a natureza seria renovada. Ele falou sobre novos céus e nova terra, um lugar onde a injustiça e a dor seriam erradicadas. Quando Jesus chegou e começou seu ministério, ele trouxe essas promessas à vida através de suas ações e ensinamentos. Ele trouxe consolo para os aflitos, desafiou as injustiças e prometeu um futuro onde a paz de Deus reinará. O reino que Jesus pregava era um cumprimento das visões de Isaías sobre um mundo melhor. O Novo Testamento frequentemente cita Isaías para mostrar como Jesus cumpriu as profecias messiânicas. Desde o nascimento de Jesus até suas ações e ensinamentos, muitos eventos de sua vida foram vistos como a realização das promessas feitas por Isaías. Ele é apresentado como o cumprimento das esperanças e expectativas que foram reveladas séculos antes. Em resumo, as profecias messiânicas de Isaías não apenas ofereceram uma visão inspiradora do futuro, mas também se concretizaram na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele foi o servo sofredor, o Messias prometido e o portador de um reino de justiça e paz, exatamente como Isaías havia anunciado. Essas profecias são um testemunho da precisão e da profundidade das visões de Isaías, que continuam a ressoar na fé cristã até hoje. O fim do ministério de Isaías marca um período de grande turbulência e fé inabalável, refletindo a complexidade de sua vida e legado. Para entender essa fase final, é importante mergulhar no contexto histórico e nas últimas experiências do profeta. A última menção conhecida do ministério de Isaías ocorre durante os eventos dramáticos das campanhas do rei assírio Senaqueribe. Senaqueribe, um dos governantes mais temidos da Síria, havia iniciado uma série de invasões contra o reino de Judá. Seu objetivo era submeter Jerusalém e expandir seu império. Esses eventos são detalhados em Isaías 36 e 37, onde o profeta relata como Deus interveio milagrosamente para proteger a cidade. Durante esse período, Isaías continuava a exercer seu ministério com coragem e determinação. Ele era uma voz profética em meio à crise, anunciando a proteção divina e o julgamento contra os inimigos de Judá. O relato de como Deus livrou Jerusalém da destruição é um testemunho da fé de Isaías e da intervenção divina. Embora os detalhes sobre a morte de Isaías não sejam claramente documentados na Bíblia, há tradições e especulações baseadas em textos históricos e tradições judaicas. De acordo com essas tradições, Isaías teria encontrado um fim trágico e violento durante o reinado de Manassés, um rei de Judá conhecido por sua crueldade e idolatria. Manassés, que governou após a morte do rei Ezequias, é frequentemente descrito como um monarca que perseguiu os profetas e promoveu a adoração de deuses estrangeiros. Segundo uma tradição antiga, Isaías teria sido martirizado por ordem de Manassés. A tradição afirma que Isaías foi cerrado ao meio, uma morte brutal que refletia o desdém do rei pelas palavras do profeta. Embora não haja uma confirmação bíblica direta dessa tradição, a história é mencionada na literatura judaica e cristã, e o escritor do livro de Hebreus faz referência a martírios de profetas na Galeria dos Heróis da Fé. Isaías é incluído nessa lista, sugerindo que ele pode ter sofrido por sua fé e mensagem. Apesar do fim doloroso e tumultuado de sua vida, o legado de Isaías continua a ressoar profundamente. Seus escritos são uma fonte de inspiração, esperança e ensinamento para milhões de pessoas. As profecias de Isaías, especialmente as messiânicas, têm um impacto duradouro na compreensão cristã de Jesus Cristo e de suas promessas para a humanidade. O ministério de Isaías e seu corajoso enfrentamento das adversidades ilustram uma vida dedicada à verdade e à justiça, mesmo em face de grande perigo. Sua história é um lembrete poderoso de que a fé e a integridade podem prevalecer, mesmo quando se enfrenta a perseguição e a morte. Assim, o final de Isaías não apenas marca o término de uma vida profética,
mas também acende uma chama de esperança e perseverança que continua a inspirar até hoje. A figura de Isaías não é apenas uma das mais marcantes no Antigo Testamento, ele é também um dos profetas mais influentes e reverenciados na história da fé cristã. Seu legado é vasto e profundo, tendo deixado um impacto duradouro tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Vamos explorar por que Isaías é chamado de evangelista do Antigo Testamento e como sua obra continua a ressoar até os dias de hoje. Isaías é frequentemente descrito como o evangelista do Antigo Testamento devido à sua extraordinária capacidade de antecipar e descrever a vinda do Messias com uma clareza que transcende seu tempo. Seus escritos estão repletos de visões e profecias que não apenas apontam para a salvação de Israel, mas também para uma salvação universal trazida pelo futuro Messias. Isaías viveu há mais de 2.700 anos, mas sua capacidade de descrever a vida, o ministério e o papel de Jesus Cristo é tão vívida e detalhada que muitos veem nele uma espécie de precursor dos evangelistas do Novo Testamento. O profeta descreveu com precisão a natureza do Messias, suas ações e o impacto de sua missão, muito antes do nascimento de Jesus. O impacto das palavras de Isaías é evidente em como o Novo Testamento cita e se baseia em suas profecias. Muitos eventos da vida de Jesus, desde seu nascimento até seu ministério, sofrimento e ressurreição, são vistos como cumprimento das promessas feitas por Isaías. Ele não é apenas um profeta do passado, mas um farol que ilumina o caminho para a compreensão da missão de Jesus. Além disso, o livro de Isaías influenciou profundamente a teologia cristã e a interpretação das Escrituras. Seus escritos ajudaram a moldar a compreensão de Jesus como cumprimento das promessas messiânicas e reforçaram a visão de um Salvador que viria para restaurar e redimir a humanidade. O legado de Isaías vai além das profecias sobre o Messias. Ele também oferece uma mensagem de esperança e restauração. As promessas de novos céus e nova terra, descritas em Isaías 65 e 66, mostram uma visão gloriosa do futuro em que Deus restaurará todas as coisas. Esta esperança é uma âncora de fé para os crentes e uma promessa de um futuro melhor e redimido. Isaías, portanto, não é apenas um profeta que falou sobre Jesus, mas um visionário cujas palavras continuam a inspirar e a guiar a fé de milhões. Seu papel como evangelista do Antigo Testamento destaca a profundidade de seu impacto e a continuidade de suas mensagens de salvação e esperança ao longo da história. Se você gostou desse vídeo e quer conhecer a história de outro personagem bíblico, te convido a clicar no vídeo que está na sua tela nesse momento para conhecer a história do profeta Samuel. Até a próxima história!